Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos amigos e amigas, ouvintes do nosso programa Culto Cristão no Ar, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, que é a emissora que toda a família pode ouvir. E antes de iniciarmos nosso programa, na parte doutrinária, queremos mais uma vez falar da necessidade de nós participarmos do Clube da Fraternidade, que é a forma de sobrevivência da nossa emissora. Para que essas programações tão úteis e tão instrutivas para cada um de nós, eu quero lembrar que tem uma amiga aqui em Nilópolis, que é até sogra de um dos meus sobrinhos, né? Como ela tem um irmão especial, é difícil ela sair de casa, ela sempre falou que a Rádio Rio de Janeiro é o centro espírita dela. Então vocês vejam a importância dessa emissora para essas pessoas, né? Então ajudem a nossa emissora. E participando do programa de hoje, nós temos aqui nosso filho, João Carlos, e sua esposa, Jane Chapp, a nossa companheira Cléia Nonato. E esse que vos fala de Diene Barreto. Vamos ler a página intitulada Na Construção do Futuro. Esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedaste, muita vez, em amargoso desalento, porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais deditosos a lhes suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a efetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam, hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes, a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles,
que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Paz a todos. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, dando início a mais um programa que tem como objetivo levar a mensagem do Teu Evangelho a todos os lares sintonizados conosco. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de servir em Teu nome. Que a Tua paz possa envolver a todos indistintamente, hoje e sempre. E assim seja. Então, prosseguindo aqui o nosso estudo propriamente dito do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 2, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. Estamos falando do nosso querido Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, aquele objetivo que nós temos de perfeição. E o título de hoje é exatamente esse, A Realeza de Jesus, que é o item 4 do capítulo 2 do Evangelho. E aí o que diz Kardec com relação à realeza de Jesus? Que não é deste mundo, o reino de Jesus todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. É aqueles reis dos países, né, que têm um domínio, ditam as normas, as ordens, né? Nem sempre esse sentido da palavra rei. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Então aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o rei do futebol, né, que é o Pelé. Algumas pessoas chamam Roberto Carlos de rei também, né? A gente não pode negar a sua importância para a música brasileira, né? A quantidade e a qualidade das músicas que ele fez, inclusive muitas sobre Jesus, né? Ele é um dos artistas que ainda tem coragem de fazer música sobre Jesus. Música com cunho profundamente espiritual, né? Mesmo que não fale de Jesus, algumas músicas dele são assim, mensagens, né? de espiritualidade, né? E uma coisa que eu queria lembrar aqui, né? Porque começa aqui o texto, né? Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos o compreendem, né? E uma coisa que ele também não descartou, né? Porque quando ele teve aquele diálogo com Pilatos, né? Pilatos perguntou se ele era rei dos judeus, né? Ele falou assim, meu reino ainda não é desse reino. Não sei, ele falou, meu reino é que ele era rei, né? Exatamente. Então foi um título que ele não descartou totalmente. Só que ele falou que o reino dele ainda não era na terra, um dia será. Né? Quando nós, os espíritos aqui encarnados, tivemos sempre essa atitude de fazer o bem ao outro. Né? Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagra pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real, porque às vezes uma dessas pessoas, né, que é considerada rei de alguma atividade, né, eles têm uma contribuição para a humanidade muito maior do que um rei, que muitos reis, principalmente aquele lá da Idade Média, eram déspotas, né? Eles só queriam viver na opulência. Exato. Eu acabei de ler aí o livro sobre Joana d'Arc, do Leon Denis, né?
E ele fala do rei Charles VII da França, só vivia na opulência, os ingleses já estavam quase tomando a França toda e ele completamente diferente do andamento da situação da França naquela época, né? Bem diferente dos primeiros reis, né? Daquele tempo que os reinos os castelos eram menores e o rei era aquele que ia na frente dos exércitos, né? Era o que realmente defendia o país, né? E por isso ele era rei. Né? E eram aqueles reis, a gente vê muito isso em filmes, que eram adorados pelo povo, né? Justamente porque era aquele que protegia o seu povo, né? Só que depois, com a hereditariedade, aquela coisa de passar de pai para filho, né? A gente nem sempre sabe o espírito que vai reencarnar, né? Então não tem mais o mesmo ideal do pai de proteger aquele povo, os seus súditos, né? E acaba acontecendo isso. Mas, como está dizendo aqui, esse tipo de rei, que é o rei por se destacar em alguma atividade, é aquele rei que tem realmente uma importância muito maior do que muitas vezes fica, né? O seu nome fica na história, né? E que destaque teria Jesus, né, para ser chamado de rei, né? É o rei da paz, é o rei, né, do amor, é o rei da bondade, né? Nesse sentido é que Jesus é o rei das nossas vidas. Que rei, né? Até tem um livro também que é O Grande Rei. É uma apologia, né? Ele foi produzido por um poeta brasileiro, né? E ele pensou assim na literatura do Brasil, né? Tudo que você falava de Jesus, né? Então é uma coisa bastante interessante o livro, e o título do livro é O Grande Rei. E tem um filme também, um dos filmes sobre Jesus, né, é O Rei dos Reis, que é um filme muito bonito também. E aí continua, imperecível é a primeira, ou seja, essa realeza que vem do mérito pessoal, ela é imperecível, ou seja, a morte não é capaz de diminuir essa realeza, muitas vezes até aumenta a sua importância, né? Aqueles mártires iniciais, né, faz com que o seu exemplo, através do martírio, aumente a sua importância para nós. Enquanto que esta outra, ou seja, a realeza temporal, é joguete das vicissitudes, ou seja, ela está sujeita às mudanças, né, das pessoas, dos tempos, né? As gerações que se sucedem à primeira, a realeza do mérito, sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra, que são aqueles reis, como meu pai falou, os déspotas, né? Eles acabam tendo seu nome lembrado às vezes com ódio mesmo pelas pessoas, né, que viveram naquela época. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. E aí a gente observa, né, as respostas, né, que Jesus deu a Pilatos, né, que são extremamente profundas. E, passados 2000 anos, a maior parte das pessoas estão completamente diferentes a esse reinado, né? Uns desconhecem, outros sabem, mas não seguem aquilo, né? Então a gente vê que toda essa situação da Terra hoje é exatamente porque a gente não tem Jesus como rei. Como o João falou, o rei do amor, o rei da caridade, o rei do perdão, né? A gente fica aí como náufragos, né, no mar agitado e sem nenhuma possibilidade de socorro, porque o socorro vem da nossa própria atitude, né? Porque quando a gente fica aí, como diz a música, né, nosso cancioneiro popular, deixa a vida me levar, tem gente que tem essa filosofia, né? Eu deixo a vida me levar, mas não é. A vida, nós é que temos que conduzir, né? E ficam, às vezes, fazendo coisas que não devem, irritando os outros, né? Perdendo tempo com coisas insignificantes, quando o que é mais importante para todos nós, que é tratar da nossa vida como seres imortais,
isso a gente não consegue fazer. É muito importante esse estudo assim, para que ele possa, principalmente aqueles que ainda estão um tanto quanto adormecidos nesse sentido, né? Parece que estão até alguns anestesiados, né? com essa situação do mundo, e eles não fazem nada para que a coisa melhore. E as mudanças só virão no nosso proceder. E Jesus está aí, como diz o Livro dos Espíritos, como modelo e guia. E é esse modelo, é esse guia que a gente tem que seguir. E não essas pessoas que ficam através das redes sociais, né? Ensinando coisas que não deve, fazendo coisas que não deve. Então tem milhares, alguns até tem milhões de seguidores. Né? E muitas vezes ridicularizando não só os cristãos, como o próprio Cristo. Né? A gente tem visto muito isso na cultura atual, na música, no humor principalmente, né? Aquele humor debochado que não respeita nem a religião da grande maioria da população, aqui no caso do Brasil, né? Juntando todas as denominações, os cristãos são praticamente 90% da nossa população. E as pessoas debocham disso com uma frieza, uma falta de respeito muito grande. E agora com esse negócio de influenciador digital, né? A gente quase não vê uma pessoa colocando ensinamentos, falando aí de Deus. Né? Então nós estamos realmente numa situação bastante difícil. A gente sabe que isso é passageiro. E uma coisa também que eu sempre lembro, né? Muitas pessoas tendo visto essa situação difícil, porque a gente está passando assim, o mundo não tem mais jeito. Eu sempre lembro para essas pessoas que aquele que afirma que o mundo não tem mais jeito está dando atestado de incapacidade para Deus e para Jesus. Deus porque nos criou, e Jesus porque é o governador do nosso planeta, o espírito responsável por esse planeta. Então, tem jeito sim, né? Nós estamos numa situação aí de mudança de comportamento, mas a gente sabe que em todas essas fases, aqueles espíritos que interiormente, mesmo que não seja de uma forma consciente, mas inconscientemente, sabem que a batalha para eles está perdida, então quanto mais incautos eles arrastarem, é melhor. E até essa situação do planeta, eu faço sempre uma analogia, quando no final da Segunda Guerra Mundial, né, que os alemães já sabiam que eles tinham perdido a guerra, né, os soldados principalmente, né, eles começaram a saquear, a fazer uma série de coisas não recomendáveis na própria Alemanha, né, porque era o final, né, então eles faziam tudo de mal também, porque a batalha eles sabiam que tinham perdido a guerra e faziam isso. E isso está acontecendo agora também, né? Esses espíritos estão aí, sabem que a batalha está perdida, mas quanto mais pessoas eles conseguirem arrastar para eles, é melhor. Né? Essas falanges aí de espíritos maus, né? Espíritos que estão aí já há algum tempo na Terra e não evoluíram praticamente nada. Né? E aí a gente ressalta a importância da nossa coragem de nos assumirmos publicamente como cristãos, como espíritos e principalmente como cristãos. Né? Há pouco tempo eu estava lendo na internet que houve um campeonato, acho que recente, nos Estados Unidos, de basquete, que é o principal esporte lá, né? E que os técnicos dos dois times que chegaram à final eram negros, né? E aí o repórter falou para o que ganhou, né, como é que você se sente tendo disputado uma final, 2 técnicos negros? E ele respondeu o seguinte: isso não é importante para mim, eu queria saber quantos desses técnicos do campeonato inteiro eram realmente cristãos. Né? Ele calou o repórter, né, que queria uma coisa sobre racismo, esse tipo de coisa, ele se posicionou como cristão. E essa é uma atitude de coragem que a gente tem que começar a assumir. Né? E quando você falou agora da gente tomar alguma posição, né, hoje mesmo, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, né, um programa da Cláudia Dutra, que a entrevistada foi a Berenice Lima, né, e ela ainda falou algumas coisas que a gente pode fazer, né, por exemplo, né, a gente no centro, muitos centros reproduzem a mensagem que é lida no início da reunião, ou mesmo às vezes chega pelo correio, né?
E a gente coloca aquilo na bolsa, no bolso, depois joga fora. Por que não deixar em algum balcão de uma loja, né? No banco de um ônibus, né? No vidro, para-brisa de um carro, né? E a Berenice ainda lembrou aquele fato que ocorreu com Kardec, né? Quando ele recebe pelo correio um livro, né? Um livro dos Espíritos, né? Que tinha sido encadernado por uma pessoa, um profissional da área, né? E que na primeira parte estava escrito: esse livro salvou minha vida, e com uma assinatura embaixo, salvou a minha também. Então, aquele livro, um livro, salvou 2 vidas do suicídio. Não era o livro dos Espíritos como todo. Aquele volume ali já salva a vida de 2 pessoas. Né? Então, quem sabe você pega uma dessas páginas, né? Mesmo um livro que a gente já leu, não sabe o que fazer, deixa aí né? Até falou assim: põe na pia de um banheiro de um shopping, né? Exatamente. Até eu já separei 2, dois livros de Kardec que são dos opúsculos, assim, que fala sobre o espiritismo de uma forma bem sintética, né? Já separei 2 para fazer isso, né? Deixar em algum lugar aí, né? É só uma atitude que a gente pode fazer e, quem sabe, né? Você também salva uma vida com isso. Né? Inclusive, também quero lembrar que o Divaldo Pereira Franco, quando a nossa exposição de livros espíritas completou 25 anos, nós convidamos o Divaldo para ser o expositor, né, do evento. Né? E ele contou que numa exposição de livros, né, uma senhora, uma mãe, né, ela tinha saído de casa para comprar fungicida, que ela, por uma situação que ela estava fazendo difícil, ela ia dar a fungicida para os filhos, né? E depois ia tomar fungicida, né? E ela viu a barraca, por certo um espírito, até o anjo da guarda dela mesma, né? Desde que ela se aproximasse, ela pegou um livro, abriu a casa, né? E era o livro Após a Tempestade da Joana, através da professora Divaldo Pereira Franco, né? E quando ela abriu, era uma mensagem que falava sobre suicídio, né? A pessoa que estava de plantão na barraca deu o livro para ela. Teve essa presença de espírito também. Teve essa presença de dar o livro para ela, e ela depois escreveu para o Divaldo, né, agradecendo que o livro tinha salvo 5 vidas. A dela e dos 4 filhos que ela ia assassinar. Né? Então a gente vê a importância dessa literatura, né? E são coisas que a gente pode fazer e não custa nada. Exatamente. Então, o livro é O Evangelho em Poesias, segundo o Espiritismo. São diversos autores, mas essa poesia, na verdade, são 2 poesias que nós vamos ler agora. Elas são de Antônio Carlos Essado, um confrade lá de São Paulo. E elas fazem parte do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Pilatos entra no palácio. Logo pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Não, pois meu reino é de luz. Se fosse daqui da terra, minha gente então em guerra me livraria da cruz. Pilatos de novo indaga para ouvir confirmação. Sim, com certeza sou rei, porém não desta nação. Testemunhei a verdade, plantei a fraternidade para a paz do coração. Toda área tem um rei, como herança ou escolhido. Entre todos desta terra, Jesus se fez preferido. Com realeza moral, destacada do total, o tempo foi dividido. A realeza do mestre atravessa toda a história, hoje sendo distinguido por sua luz na trajetória. Plantou o reino de Deus, mais real que o próprio Zeus, sendo o amor eterna glória. E assim Jesus, Rei de nossas vidas, do nosso reino, que está se implantando aqui na Terra, aos poucos, mas sempre um pouquinho mais. Que possamos nós sermos súditos fiéis a esse reinado, fazendo a nossa parte
reverenciando Jesus em nossas vidas e tentando, acima de tudo, seguir o seu modelo, seu exemplo de amor, de caridade, de fé em Deus, nosso Pai, de humildade, de coragem. Coragem para nos assumirmos como cristãos e fazermos o que tem que ser feito para nós e para o nosso próximo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.